E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos definir a condição necessária para que um fluido possa ser tratado como meio contínuo. Essa definição é extremamente importante por ser a base do estudo da mecânica dos fluidos. Conforme sabemos, na escala microscópica, a massa de um fluido não está distribuída de forma contínua no espaço, e sim concentrada em moléculas separadas entre si por regiões relativamente grandes de espaço vazio. Se imaginarmos o ar atmosférico como exemplo, tratado aqui como um único gás, e delimitarmos em seu interior um pequeno volume ΔV', veremos que a quantidade de moléculas em seu interior flutua de forma considerável. Tais moléculas se movem com altíssimas velocidades devido à temperatura do ar na região em questão. Se aumentarmos agora o volume ΔV', veremos que a quantidade de moléculas presente em seu interior flutua de forma desprezível, adquirindo a estabilidade na quantidade de moléculas presente na região em questão. Se ao invés de um gás tivéssemos um líquido, o número de moléculas no volume ΔV' seria ainda maior, reforçando a estabilidade da quantidade de moléculas em seu interior. A partir dessa análise, podemos concluir que um fluido pode ser tratado como um meio contínuo quando qualquer ponto em seu interior tiver um volume ΔV' que garanta a estabilidade da quantidade de massa em seu interior. Ou, se você preferir, um volume ΔV' que garanta a estabilidade do número de moléculas em seu interior. Nós podemos dizer ainda que o volume ΔV', dado por ΔX' vezes ΔY' vezes ΔZ', possui dimensões muito menores que as dimensões macroscópicas, mas ao mesmo tempo dimensões muito maiores do que a escala atômica, de forma que ΔV' consiga garantir a estabilidade da quantidade de massa, ou, se você preferir, eu reforço, a estabilidade da quantidade de moléculas presente em seu interior. A hipótese do fluido como um contínuo deixa de valer quando a trajetória livre média de suas moléculas se torna da mesma ordem de grandeza da menor dimensão característica significativa do problema. Isso ocorre, por exemplo, no estudo de gases rarefeitos. Nesta situação, abandonamos a hipótese do fluido como um contínuo em favor do ponto de vista microscópico e estatístico. Admitindo, portanto, a hipótese do fluido como um contínuo, cada propriedade que o caracteriza passa a ter um valor bem definido em qualquer ponto presente em seu interior, desde que o ponto satisfaça as condições mencionadas anteriormente. Desta forma, sua massa específica, sua temperatura, sua velocidade, entre outros, passam a ser funções contínuas da posição e do tempo. A partir dessas considerações, temos condições, portanto, de definir a massa específica ρ do fluido. ρ, portanto, é dado pelo limite do volume ΔV tendendo ao volume ΔV' do ponto P de análise, desde que o ponto satisfaça as condições mencionadas anteriormente, da razão ΔM sobre ΔV. Sendo assim, a massa específica ρ é dada por dm sobre dv. Se calcularmos agora a massa específica ρ em todos os pontos do fluido, nós vamos acabar encontrando a distribuição da massa específica ρ em todos os pontos do espaço onde o fluido ocupa. Em geral, a massa específica pode variar também com o tempo t. Sendo assim, eu posso escrever que ρ é uma função das coordenadas de posição, x, y, z, e também do tempo t. Sendo ρ uma grandeza física escalar, eu posso chamar essa função de campo escalar.
Nós podemos agora definir também a gravidade específica ou densidade relativa, representada por SG. A gravidade específica ou densidade relativa é dada pela massa específica do fluido sobre a massa específica da água, em que a massa específica da água, seu valor, é dado por 1000 kg por metro cúbico. Eu posso ainda definir o peso específico do fluido. O peso específico, representado pela letra γ, é dado pela força-peso, sua intensidade por unidade de volume. Sendo assim, o peso específico γ é dado pela massa específica ρ, dada pela razão massa por unidade de volume, vezes o módulo da aceleração da gravidade local. Analisando essa expressão, vemos que a massa específica ρ é dada em quilograma por metro cúbico. Já o módulo da aceleração da gravidade local é dado em metros por segundo ao quadrado. Observe agora o seguinte: quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é 1 newton. Consequentemente, o peso específico γ é dado em newton por metro cúbico. Já a gravidade específica ou densidade relativa é uma grandeza física adimensional. Muito bem? Observe as expressões obtidas, todas as considerações realizadas. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.